Agora que o presidente de vocês decidiu não taxar mais o Pix, dá para fazer um vídeo desse. Afinal, quem é que não quer viver de trade? Quem não quer viver do mercado financeiro, abrir ali o seu telefone, fazer uma operação, ganhar US$ 1.000 assim? Ou acordar, como o meu caso, descer as escadas, entrar no seu escritório, eu trabalho em casa, fazer uma horinha de operação e ganhar um lucrinho, né? E depois você ter o resto do dia todo livre. Todo mundo quer. A maioria das pessoas que estão assistindo esses vídeos, esse vídeo aqui vai querer. Mas graças a Deus que as pessoas que me acompanham sabem que isso é a última fase do processo. Antes você tem várias etapas que você vai ter que preencher, né? E eu tô aqui para desmistificar o mercado financeiro. Ó. Eu não sou um trader normal, eu sou um money management. É um trader diferente, né? O que faz um money management? Algumas pessoas barra instituições, elas me procuram para eu ser responsável por um determinado capital, por um determinado valor. Geralmente são instituições que alocam valores em vários lugares e eles separam uma fatia para o mercado de alto risco, porque querendo ou não, o mercado de trade, o trade em si, dentro do mercado financeiro, a gente tem o trade, né? O trade, ele é 100% de risco do capital que você coloca para fazer trade, né? Independente do seu gerenciamento, o capital que você vai tradear é o seu risco 100%, né? E eles separam uma fatia dessa e existe essa profissão chamada Money Management, que é pouco conhecida, principalmente no Brasil, é pouco conhecido, e essas instituições elas procuram pessoas que fazem isso, né? Antes de você pensar, isso não é nada parecido como mesa proprietária, eu não tenho que fazer uma prova para eu poder operar o capital deles, não. 99% das vezes é network e você só é procurado quando você já tem resultados positivos há muito tempo, inclusive, né? Bem, levando isso em consideração, a maior parte do capital que eu opero, ele não é exatamente meu, se você parar para pensar. Então, apesar de eu estar operando, eu estou operando o capital de um terceiro ali, né? E eu ganho uma taxa, a menor fatia da performance é o que eu ganho. Depende muito do acordo, do contrato que eu faço com a outra parte, mas sempre a menor parte é minha, porque o dono do dinheiro, que são eles, sempre vão ficar com a maior parte, porque o risco maior, tecnicamente, são deles, que são o dono do dinheiro, né? Levando em consideração isso, né, a maior parte do capital que eu opero ele não é meu, a menor parte do capital que eu opero é meu e está no mesmo bolo também. Então, por exemplo, mês passado, eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 25. Ainda não acabou, estou exatamente no meio de janeiro de 2025, mas em dezembro de 2024, o meu rendimento no trade foi aproximadamente R$ 130 mil. Só com trade, tá? Esses R$ 130 mil, a maior parte desses R$ 130 mil de rendimento foi fruto da minha participação do lucro das minhas operações na conta desses contratantes, na verdade, né? E a menor parte é a minha fatia, né? Claro, eu não preciso de todo esse dinheiro para viver no mês, então tecnicamente esse dinheiro vai render juros compostos para mim, inclusive 100% do meu patrimônio hoje ele é digital, dolarizado e digital. Então eu só tiro aquilo que eu preciso para viver, tenho ali uma reservinha de emergência que eu deixo ali na conta um valor, um pouco valor para só por uma questão de emergência, mas 100% do meu dinheiro ele é digital hoje e ele está rendendo juros compostos. Eu tenho alguns objetivos de vida de longo prazo muito bem estabelecidos e eu confesso para vocês que depois de muito tempo fazendo isso, e mês passado não foi o meu melhor mês de receita, por exemplo, depois de um certo tempo você fazendo isso, você alcança os seus objetivos financeiros que você tinha programado ao longo da sua vida, como por exemplo comprar um carro, comprar uma casa, e aí depois você compra um bom carro, e depois uma boa casa, e depois você quer um carro melhor ainda, uma casa melhor ainda. E não foi diferente comigo, isso aconteceu comigo também. E hoje, com 35 anos, eu acho que eu já vivi essa fase de eu ter um carro muito bom. Não vou chamar um carro muito bom, mas um carro muito caro, né? Não necessariamente precisa ser um carro bom, né? Mas eu já tive um carro conversível, eu já andei de carro blindado, eu já viajei muitas vezes de primeira classe. Então,
O que que eu tô querendo falar para vocês? Que a maior parte das coisas que o dinheiro compra, eu já vivi, eu já fiz. Talvez por conta da criação privilegiada que eu tive ao longo da minha vida, eu acabei não tendo isso como uma constante na minha vida. Então, por exemplo, eu tinha uma curiosidade de como é que era viajar de primeira classe. Aí eu fui, viajei algumas vezes de primeira classe e hoje para mim não faz muita diferença. Claro que se o voo for gigantesco, pô, eu vou fazer um voo do Brasil para o Japão. Faz toda a diferença você ir de primeira classe porque você vai deitado na viagem toda praticamente, né? Mas voos nacionais, viagens próximas, para mim não faz muita diferença. Assim também a minha opinião para carro, para casa, para relógio. Eu já tive relógios caríssimos, eu já tive Rolex, eu já tive Patek Philippe, eu já tive Hublot, eu já tive uma coleção significativa de relógios caros. E aí eu olhei e falei assim, cara, não faz mais sentido, literalmente, né? E aí eu acabei me desfazendo, fui vendendo. Uns eu guardei, inclusive eu tenho até hoje guardado. Mas sendo bem sincero com vocês, eu passo 24 horas por dia com o Apple Watch no braço, que é o relógio mais barato que tem dentro da minha coleção de relógios. O tempo vai passando e a gente vai mudando de opinião, né? Eu vou fazer, no final desse ano, eu vou fazer 36 anos e quando eu tinha 16 anos eu comecei a estudar o mercado financeiro. Estudar, não trabalhar, estudar o mercado financeiro. Então no final desse ano vai fazer 20 anos que eu estudo o mercado financeiro, que eu estudo até hoje. E lá quando eu tinha 16 anos, em Belém do Pará, vivendo numa situação muito difícil de grana, cara, meu sonho era os melhores carros, melhores viagens, melhores hotéis, melhores relógios, etc. E talvez por conta da criação privilegiada que eu tive, eu vivi isso, entendi como funcionava, percebi se isso fazia diferença na minha vida e eu vi que não. E por conta exatamente disso, eu não tenho um custo de vida alto. Então não é que eu não quero ter um custo de vida alto ou porque eu sou uma pessoa escassa, que eu sou totalmente contra isso, inclusive, principalmente no mercado financeiro, que é um local que é feito para exatamente, exclusivamente você ganhar dinheiro, né? Eu só aproveitei essas oportunidades, vivi essas experiências, melhor assim dizendo, e entendi que o ponto positivo e o ponto negativo, como eu falei para vocês, não faz tanta diferença. Então eu acabei adquirindo um custo de vida muito moderado, né? E não é para acumular patrimônio. Não, não é para acumular patrimônio, porque eu também tenho uma visão muito particular sobre acumulação de patrimônio. Não sou a favor de você acumular patrimônio a vida toda, eu sou a favor de você desfrutar, só que eu desfrutei e não faz muita diferença, é o que eu estou querendo dizer, né? E tenho alguns objetivos que eu quero alcançar no médio e longo prazo, porque apesar de eu ter 35 anos hoje, mas, por exemplo, eu quero realizar o meu sonho, um sonho recente, inclusive, né? Nunca sonhei em ter uma casa própria, mas eu quero realizar esse sonho ano que vem, 2026, e não é uma casa qualquer, eu já contei isso aqui em outro vídeo também. Eu quero construir um sistema totalmente autossustentável e independente, né? Então eu quero morar num sítio onde eu produzo a minha própria água, energia, alimentos, etc, etc. E eu vou fazer isso, estou me programando para fazer isso em 2026 e vai ser uma boa grana para fazer tudo isso, porque eu também não vou morar na roça e viver de fotossíntese, né? Então eu quero conforto, eu quero qualidade de vida para as minhas filhas, eu preciso de um espaço amplo e tudo mais. Então, por isso que é, por mais que eu ganhe um valor significativo, né, que se você colocar aí, eu acho que é muito menos de 1% da população brasileira ganha isso, o meu custo, eu acho que mais importante do que você ganhar é você gastar menos, né? E obviamente que você tem que ter objetivos e metas para isso, né? Então foi toda uma trajetória para eu alcançar esse resultado. O meu rendimento, inclusive médio, ele é muito maior do que isso, por conta que eu estou só mostrando para vocês quanto que foi o meu resultado do último mês, mas o meu rendimento médio ele é bem maior do que isso. E eu gasto bem menos do que isso, para falar a verdade, né? Se você, inclusive, eu tenho outras fontes de renda, além da minha atividade principal, que é o Money Management, no trade. Se você quiser saber, deixa aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo falando sobre todas as minhas fontes de renda. Eu devo ter 4 ou 5 fontes de renda. E eu posso gravar um vídeo falando sobre isso que eu nunca fiz.
Se você gostou, deixa seu like, vê se você já é inscrito no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, porque aqui não tem romantismo no mercado financeiro. É a realidade nua e crua e o diário, todos os dias aqui, eu compartilhando uma experiência, uma reflexão de uma pessoa que vive exclusivamente do mercado financeiro. Valeu, falou, tamo junto. Fui.